Meus caros, vivam, espero que esteja tudo bem. Hoje à tarde coloquei aqui o vídeo da primeira parte da interpelação de André Ventura ao ainda Primeiro-Ministro qualquer coisa Costa, que agora de repente não me lembro, António Costa, e as suas respostas. Esta agora vai ser a segunda parte e eu vou tentar comentá-la, porque realmente já a primeira parte merecia ser comentada, mas eu não tive tempo. Vou comentar agora a segunda e vamos ver como é que isto correu e depois faremos as nossas devidas apreciações. Então vamos lá ver como é que correu a segunda ronda. Vamos lá ver. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Encerra assim os pedidos de esclarecimento do Grupo Parlamentar do PSD. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Chega e a palavra ao Sr. Deputado André Ventura. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, eu compreendo que o Sr. Primeiro-Ministro não queira falar nem de casos, nem de casinhos e que lhe dê mais jeito para não falar nem da corrupção, nem dos casos, querer falar do que o PS chama os números. Mas eu vou-lhe dizer porque é que nós não queremos falar disso, Sr. Primeiro-Ministro. Sabe porquê? Porque quer da bancada do PS, quer da bancada do Governo, é treta atrás de treta a tarde toda. E por isso nós não queremos falar disso. É por isso. É bem verdade. Olha, os números são todos falsos. Eu vou-lhe dar um exemplo, não tenho a habilidade ali do Dr. Eurico em ter papéis assim daquele tamanho, é um papel um pouco mais simples, mas é uma notícia que é de hoje, e diz: depois do Sr. Ministro das Finanças, que já não devia estar aqui, lamento dizê-lo, mas já não devia estar aqui, dizer que estamos a descer a dívida pública. O Sr. Primeiro-Ministro dizer que estamos a descer a dívida. Este endividamento da economia aumenta para 335% do PIB, o valor mais elevado de sempre. O valor mais elevado de sempre. É verdade, a notícia agora mesmo na RTP3 vão dar uma peça justamente sobre isso, eu vou tentar gravar para depois poder comentar. Todos os números de Costa têm uma coisa em comum com os do INE, são todos falsos. É por isso que nós não confiamos, nos seus números e é por isso que não confiamos na propaganda. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, Só um momento, Sr. Deputado. Peço um pouco mais de silêncio e de serenidade na Câmara. Eles ficam muito nervosos quando André Ventura fala, porque eles sabem que André Ventura está a dizer a verdade. Eles abominam a verdade. Aquilo é Jesus. A verdade é que não. Qualquer coisa menos a verdade. Para que o Sr. Deputado André Ventura possa continuar a fazer o seu pedido de esclarecimento. Tem a palavra, Sr. Deputado. Obrigado. Isto é a verdade. Olha, isto é a verdade. É que nem a TAP recupera o valor da indenização. Isto é que é verdade do seu governo. Há bocado estava muito chocado, despedimos-la porque pagámos uma indenização a mais. Olha, coitada, vai ficar com 131 mil euros no bolso. Coitada. Quem me dera, Sr. Ministro, quem lhe dera a si, quem lhe dera a nós todos. Mas onde é que ela foi parar? Foi à bancada do Chega? À bancada do PSD? Não, foi parar ao governo. Com 500 mil no bolso. Isso é que é a verdade. Digam lá agora que isto é mentira também. Foi parar ao governo. E portanto, Sr. Primeiro-Ministro, vamos deixar-nos de conversa e vamos à verdade. O Chega quer, mas mais do que isso, o Chega exige saber da sua boca a verdade. Disse ou não disse ao seu secretário de Estado, António Mendonça Mendes, sobre a intervenção do SIS no caso do Ministro João Galamba? É uma pergunta de sim ou não. Pois é, mas ele não vai responder, como já não respondeu na primeira ronda, e na segunda vai agora responder apenas à primeira parte, à parte do endividamento da nossa economia, que é realmente galopante, cada vez maior, ao contrário do que Costa diz. Agora ouçam o que Costa diz, que ele vai entrar em percentagens e ele nem sabe de quê. Ele diz percentagens em relação a percentagens, ele nem sabe aqueles números que lhe puseram à frente, ele não faz ideia nenhuma do que aquilo seja. É percentagem relativamente à percentagem. É brutal. Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. Para responder a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Vamos escutar o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. Há uma parte relevante na sua pergunta, à qual irei responder. Dívida pública. A trajetória de redução da dívida pública portuguesa correu a muito bom ritmo até 2020. Obviamente, com o impacto da pandemia, teve um crescimento muito significativo,
É a pandemia. Porém, Portugal foi o país da União Europeia que mais reduziu a sua dívida. Também tinha sido a que mais aumentou, portanto não é muito difícil, não é muito difícil isso. Desde a pandemia, e no último ano reduziu 20 pontos percentuais a sua dívida relativamente à sua dívida. Estão a ver isto? Até a minha gata fica admirada. Reduziu a sua dívida relativamente a quê? Ele não sabe relativamente a quê. Os números são todos falsos. Relativamente a quê? Ao PIB. Deve ser ao PIB. Supondo que o PIB aumenta. E o PIB aumenta por causa de quê? Da inflação. Por causa não é? E do turismo. Mais nada. Mais nada. As exportações é sobretudo o turismo. Aliás, os únicos países que vivem do turismo são países do terceiro mundo, não é? Sabemos isso. Se, como não gosta das previsões do Governo, e não confia nas previsões do Governo, mas é um europeísta de coração, confia seguramente nas previsões da Comissão Europeia. A Comissão não confia muito na Comissão Europeia. Claro Pronto. que não. Então assim começamos a ser... É difícil. Sr. Deputado, é que esse é um problema das pessoas... É um problema das pessoas que fazem política como o senhor. Não se pode confiar nas previsões da União Europeia porque a União Europeia recebe os números do INE e do Governo e esses números são simplesmente falsos. Não é ligeiramente falsos, é totalmente falsos. Eles trabalham bem, só que eles estão a receber dados errados. É por isso que não se pode acreditar piamente numa informação baseada com elementos falsos. Porque as pessoas fazem política como o senhor, que eu agora não vou qualificar, para depois não se sentir ofendido. Portanto, as pessoas que fazem política como o senhor desconsideram os factos, porque o que importa é a percepção dos factos. Está a ver? Mas isso é o que faz Costa todos os dias. Os factos são uns e ele diz que são outros. E a comunicação social alinha toda pela narrativa de Costa. Vai-se lá saber porquê. Agora menos, cada vez menos. Mas até aqui, ele bastava dizer que estamos a baixar a dívida de 700%, e como os jornalistas têm um problema com os números, eles replicam aquilo e mais nada. Obrigado, Costa. Obrigado, Costa, e obrigado, Gata. A ver, é a percepção. Não lhe interessam os factos. Agora, o que a Comissão Europeia diz nas suas previsões da primavera é que Portugal este ano já terá uma dívida, o rácio da dívida de Portugal no seu produto interno bruto vai ser melhor que o da Espanha, melhor que o da França e já muito próximo do da Bélgica. Então isso quer dizer que nós estamos mais evoluídos e somos mais ricos do que a Espanha e do que a França e quase do que a Bélgica? Não. Não é nada disso. Portanto, esses números são apenas rácios. Rácios é um numerador a dividir por um divisor. E como a gente não sabe qual é o divisor, que é o PIB, o divisor é o esperado, provavelmente será aquele, mas não sabemos, só saberemos no final do ano, só nessa altura é que poderemos dizer o que é que aconteceu. Não é previsões doidas baseadas num número qualquer que nos passa pela cabeça. Isso é tudo menos honesto. Pergunta-me, estamos longe da Alemanha? Estamos longe da Alemanha. Também só faltava dizer que estávamos melhor que a Alemanha, só faltava essa também, não é? Não, estamos... Sr. Deputado, mas é preciso saber de onde é que nós partimos. Vamos lá ver, nós partimos de um grupo onde estávamos conjuntamente com a Itália e com a Grécia. Já estamos muito longe desse grupo. Neste momento, aquilo que a Comissão Europeia prevê é que nós, se não fizermos nenhuma asneira, vamos conseguir ficar melhor que a Espanha, melhor que a França. Mas isso é por causa da inflação. É preciso dizer isto, e do turismo. Nós não temos indústria, nós não temos nenhuma exportação a não ser o turismo. Portanto, como eu disse há pouco, turismo é coisa para países do terceiro mundo, como o Egito, por exemplo. Pode ter milhões de pessoas e de repente pode não haver ninguém. Nós não podemos alicerçar uma economia com base no turismo. E isso é para os países do terceiro mundo, como Cuba, como o Egito, etc, etc, etc. O que, do ponto de vista da credibilidade internacional do nosso país e da nossa segurança financeira, é da maior importância. Não é por acaso que ainda na passada sexta-feira, uma agência de rating melhorou as perspectivas da dívida portuguesa. Perspectivas. Não melhorou o ranking, melhorou perspectivas.
Mas sabe que a presença deste Governo e com o atual Ministro das Finanças não é indiferente. Porque ainda muito recentemente uma das agências de rating, quando começou a ouvir falar do frenesim da crise política que a direita quer organizar, veio manifestar a sua preocupação. Calma que o problema é o Ventura. Esperem lá, ele vai já terminar e vai dizer que o problema é o Ventura. A nossa economia não cresce ainda mais, ou seja, não temos ainda mais turistas para andar nos tuk-tuks e o problema é do Ventura. Quer ver? Por registar que desde que o Partido Socialista é governo, continuadamente, mesmo nas situações mais difíceis que temos enfrentado, a determinação de combater o endividamento e de reduzir a dívida foi sempre implacável e prosseguimos sempre essa trajetória. E é por isso que nós somos uma... Talvez tenham perseguido, mas não se nota nada. Garantia de estabilidade e de credibilidade, e pessoas como o senhor e a direita que se junta a si são um risco enorme para a credibilidade internacional do nosso país. Um risco enorme para a credibilidade. Ok, de Costa. Um risco enorme para a credibilidade do Costa. Do país não. Ventura não tem nada a ver com o país. Continua no uso da palavra o Grupo Parlamentar do Chega e a palavra ao Sr. Deputado André Ventura. Não é isso? Uma interpelação à mesa, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu quero lhe perguntar se é possível, uma vez que o Sr. Primeiro-Ministro insiste em não responder, se é possível, nos termos do artigo 225, número 6 do Regimento, questionar diretamente o Secretário de Estado Adjunto do Sr. Primeiro-Ministro e se o Primeiro-Ministro acede a esse pedido, uma vez que o Regimento permite que o faça, já que não quer responder a esta questão, que todo o país quer saber, menos o Primeiro-Ministro responder. Pergunto. Olha, Mendonça Mendes aflito, a risco, aquele risinho nervoso. Mendonça Mendes, Sr. Deputado André Ventura, o entendimento o PSD vai salvá-lo, o Adão e Silva vai salvá-lo. do Presidente da Mesa é que o Sr. Primeiro-Ministro organiza as respostas que tem que dar aos deputados. Mesmo que não seja resposta nenhuma, como é o caso. André Ventura já lhe perguntou umas 4 ou 5 vezes na primeira ronda e agora novamente, e ele recusa-se a responder se realmente soube ou não soube da ação do SIS. E já nem se pergunta se foi ele que mandou lá ir o SIS, só se pergunta se soube ou não soube. E porquê é que se pergunta isso? Porque o Galambão primeiro disse que não, aliás, primeiro disse que não, sim, digo bem, depois quando chegou de férias, não é? Quando chegou de férias estava o país a arder. António Costa, quando chega de férias, diz que não sabe de nada, e depois Galambão, na última vez, disse que sim, que afinal que contou e que disse ao Primeiro-Ministro, não foi no princípio da crise, mas disse no fim. E agora o Primeiro-Ministro recusa-se a confirmar se realmente soube ou se não soube que o SIS ia intervir. Nunca irá responder esta questão, porque a resposta é clara. Claro que soube. E cá para mim e para Ventura foi ele até que sugeriu ligar-se lá ao SIS. E, portanto, não vai ser este Presidente, em exercício do Parlamento, que vai impor ao Sr. Primeiro-Ministro, que passa a palavra ao Sr. Secretário de Estado, ou outro membro qualquer do Governo. Portanto, quem organiza as respostas a dar pelo Governo aos seus deputados, no meu entendimento, é o Sr. Primeiro-Ministro. O Grupo Parlamentar do Chega tem a palavra, não sei se alguém quer usar a palavra, o Sr. Deputado André Ventura tem a palavra para uma interpelação, para uma pergunta ao Sr. Primeiro-Ministro. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Seria voluntário do Sr. Primeiro-Ministro permitir que o Sr. Secretário de Estado dissesse a verdade aos portugueses, porque neste momento não a sabemos e o Sr. Primeiro-Ministro insiste em ocultá-la do país inteiro e isso é um pouco grave. Eu queria saber, Sr. Primeiro-Ministro, porque há pouco usou esta expressão, afastámos a CEO da TAP depois daquela indenização vergonhosa e agora querem beatificá-lo. Eu queria só perguntar, porque é que não teve... Vergonhosa? Não disse. Eu não disse. Não acha que é vergonhosa? Acha que é uma boa indenização? Eu queria lhe perguntar porque é que não fez o mesmo ao seu Ministro dos Negócios Estrangeiros, quando permitiu a derrapagem das obras do Hospital Militar de 350 mil para 1,7 milhões. Ou seja, porque é que a CEO da TAP gasta dinheiro público a dar dinheiro a mais. O seu Ministro dos Negócios Estrangeiros, para além da carta de condução, ainda faz derrapagens de obras e o seu Primeiro-Ministro deixa-o estar aí. Então, Sr. Primeiro-Ministro, quem é que está a ser populista agora? E a resposta de Costa vai ser aquela que já todos esperávamos, é? O populista é Vossa Excelência, mas antes disso convém realmente recordar este episódio do Cravinho que deixou derrapar e também não confessou que deu autorização, portanto as obras derraparam por si próprias, não é? As obras é que decidem, os tijolos, os cimentos e as pedras é que decidem derrapar por si própria. Uma coisa de 350 mil euros foi para 1 milhão e quase 700 mil, portanto derrapou quase 5 vezes, 4 vezes e tal. Então, isso é deitar dinheiro fora ou não? De 350 para 1 milhão e 700 mil, deitou-se fora quase 1 milhão e meio. Então, o que é que aconteceu ao Cravinho? Nada.
vai tirar a carta de condução agora porque nem carta de condução tinha. Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. A resposta à sua pergunta de quem é que está a ser populista é óbvia. É a Vossa Excelência. Claro, então, claro. Vamos lá, vamos continuar. Muito obrigado. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado André Ventura. Faça favor. Visivelmente o clima piorou e todos nós percebemos porquê. Enquanto Adão e Silva, embora sendo um PSD e, portanto, estando sob o comando de quem manda nisto tudo, enfim, ainda tinham um pouco de alguma condescendência. Agora vem SS do PS e esse é o tal que malha na direita. Esse não tem condescendência perante nada. Nem condescendência, nem consciência, nem nada. Sr. Primeiro-Ministro, eu acho que o Sr. Primeiro-Ministro e o seu Governo, o Sr. Primeiro-Ministro, estão com um problema de memória significativa. É que o Sr. Primeiro-Ministro veio aqui e não se lembra do que disse uns minutos antes, que tinha falado com o Presidente da República sobre a intervenção do SIS e depois desmente. O seu Ministro, já disse, o seu Ministro das Infraestruturas esqueceu-se de dizer que falou com o Ministro da Administração Interna. E também se esqueceu de dizer que tinha falado com António Mendonça Mendes. Nós começamos a pensar se é esquecimento ou se é mesmo padrão e vontade de faltar à verdade. É que a cada dia que passa há uma nova contradição, há um novo modelo e há uma nova informação. E, portanto, é do memofante que precisam. Precisam do memofante para distribuir pelo Governo todo. Sr. Primeiro-Ministro, em quem é que podemos confiar no seu Governo? Porque neste momento nós não confiamos numa palavra do seu Executivo. Bem, mas nem nós, nem ninguém que tenha 2 dedos de testa. Mas quem é que acredita numa palavra de António Costa e dos seus muchachos? Não há ninguém que possa acreditar. Obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. Como diz que está arriscado, eu repetirei. Não vale a pena andarmos aqui à procura do pormenor de A, B, C, O. Vale, porque isso faz toda a diferença. Temos que saber se o SIS foi ativado de forma legal ou ilegal, porque parece, a toda a gente parece, a todos os comentadores, que foi ativado de forma muitíssimo ilegal. Para A, ora B. Foquemos-nos no essencial. Desaparecem documentos classificados. O que é que deve ser feito? Comunicado às autoridades. Foi comunicado às autoridades? Muito bem. Segundo lugar, as autoridades receberam o alerta perante o grau de ameaça que consideram que está em vigor, consideram que devem agir, agiram corretamente. Algum membro do Governo deu ordens para as autoridades agirem? Não. Algum membro do Governo deu instruções para as autoridades agirem? Não. Algum membro deu orientações para as autoridades agirem? Não. O resto é folclore, Sr. Deputado. Portanto, o SIS adivinha, ninguém lhe telefonou, ninguém lhe comunicou, ninguém deu orientações, ninguém deu instruções, o SIS estava descansadinho, a dormir, quando acorda e diz, calma, tenho uma percepção extrasensorial que está a haver um roubo de um computador no Ministério das Infraestruturas. E como eu tive este sonho, esta epifania, eu sozinho, vou lá. Ninguém me ligou, ninguém me avisou, ninguém me disse nada. Eu é que sonhei que estava a acontecer isso. E, portanto, vai o SIS todo a correr para o Ministério das Infraestruturas, ameaçar o desgraçado que levou o computador para casa, que era melhor resolver aquilo bem, porque se fosse a mal era um problema. Tipo PIDE, tipo coisa antes de 1974. Agora o que eu pergunto é como é que o SIS soube isto? Sonhou, foi a tal epifania. Muito obrigado. Passa a usar da palavra no tempo reservado ao Grupo Parlamentar do Chega o Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro. faça favor. E agora vamos ouvir falar de educação, muito importante. Peço silêncio para que o orador possa fazer-se ouvir. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, o Senhor Primeiro-Ministro falou na carreira docente, mas omitiu a resposta estratégica mais importante, que é a recuperação integral do tempo de serviço dos professores. Bom, mas isso já sabemos que ele não vai fazer, ele não vai dar nem uma hora, nem um minuto, quanto mais um dia. Eu sei porquê. Porque o Ministério da Educação insiste em não racionalizar a despesa.
O Ministério da Educação, na nossa perspectiva, é ele mesmo um grave problema financeiro. Por um lado, estou a referir-me a órgãos intermédios do Ministério da Educação que nós temos que saber para que servem e se justifica a despesa que consomem. Por exemplo, o Instituto de Inovação Educacional, o Conselho Nacional de Educação e inúmeros projetos. Inúmeros projetos, inúmeros organismos, inúmeros jobs for the boys e que ninguém sabe o que é que fazem. O que eu estou a dizer é que há despesa no Ministério da Educação que tem de ser poupada com a máquina administrativa. Portanto, queria saber a sensibilidade do Sr. Primeiro-Ministro a isso. Mas, por outro lado, o problema mais grave é a questão dos currículos escolares. Os currículos escolares são demasiado extensos, são disfuncionais e demasiado dispendiosos. São uma vergonha. Por exemplo, o currículo de matemática do 7º ano é impossível dar-se, só se for pela rama, só se for a correr. E não há qualquer iniciativa do Governo para resolver este problema. Portanto, a má gestão financeira do Ministério da Educação faz sofrer os professores, prejudica seriamente os professores, os alunos, as famílias, os auxiliares da ação educativa, a escola em geral. Portanto, este problema penso que deve ser tutelado por si. Por outro lado, os professores reivindicam um combate significativo à burocracia. Não há ainda respostas. Queria saber a sua sensibilidade. Os professores passam mais de metade do tempo útil que deviam preparar aulas e deviam tratar da pedagogia a preencher papelada que serve para zero. Aquilo vai para o caixote de lixo a seguir. Um outro problema é os professores merecem um combate sério à indisciplina e violência nas escolas. Que é coisa que nós não nos podemos queixar aqui, é verdade, no interior, mas que é, um problema muito sensível, muito pertinente nas grandes cidades. Essa resposta continua adiada. Sr. Primeiro-Ministro, metade dos professores está em sofrimento físico e psicológico. Isto é inacreditável, porque também é verdade que metade dos professores têm mais de 50 e tal anos, não é? Temos uma classe completamente envelhecida. Isto é uma hecatombe social e importa saber a sua sensibilidade a este problema. Eu digo qual é a sensibilidade a este problema, é zero. E para concluir, Sr. Primeiro-Ministro, e garanto que não é uma questão pessoal, mas o esgotamento da atual equipa ministerial do setor parece-me evidente. Portanto, Sr. Primeiro-Ministro, como é que o senhor pensa restaurar as relações de confiança entre o Governo e os professores? É que sem isso não vai conseguir pacificar as escolas, não vai conseguir pacificar o setor e vamos todos ser prejudicados. Muito obrigado. Ser prejudicados mais do que aquilo que já somos é quase impossível. Mas Costa não quer descongelar porque sabe que ganha mais votos não descongelar. Obrigado. Para responder tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Já muito obrigado, Sr. Professor. Professor. Muito obrigado, Sr. Deputado Mitar Ribeiro. Em primeiro lugar, estou totalmente de acordo que é necessário combater a burocracia em todos os setores e designadamente aquela que impende sobre os professores. Foi aliás em curso, neste momento, uma avaliação pela Agência de Modernização Administrativa, precisamente de todo o funcionamento do sistema educativo e da avaliação, para ver efetivamente quais são as redundâncias que existem e qual é a carga burocrática que existe e como é que ela pode e deve ser eliminada. Opa, é brutal, deixem-me só dizer isto. Desde há 7 anos, essa carga burocrática, desde que este senhor é Primeiro-Ministro, aumentou para o dobro. É grelhas para tudo, é tudo para preencher, aquilo é papelada que nunca mais termina. E ele agora vem dizer que vão, essa tal agência, mais um organismo, com mais uma data de boys, vai agora tentar diminuir a burocracia. Se calhar vão retirar uma grelha e aumentar mais 4 ou 5. É o que sempre o que acontece, não é? Segundo lugar, relativamente aos currículos, a reforma mais importante que foi feita ao longo dos últimos anos teve a ver com a introdução da flexibilidade curricular. Essa introdução começou com um projeto piloto, foi devidamente acompanhado, foi devidamente avaliado e pôde-se generalizar. Isso não existe, porque no final de cada ciclo há exames nacionais. Enquanto houver exames nacionais, não é possível que nenhuma escola escolha um currículo diferente da outra, porque depois os alunos vão ser submetidos a exame.
O nosso Primeiro-Ministro fala para as pessoas, que sabe que elas não percebem nada disto, mas fala para os portugueses como se fossem atrasados mentais. Ele está a dizer que as escolas têm autonomia para escolher o seu próprio currículo dentro de, enfim, uma palete de temas. Mas a verdade é que depois o exame é nacional. E se uma escola decidir não dar determinadas matérias, por exemplo a matemática, e dar outras, depois no exame o que vai calhar é aquelas, não é as outras que as escolas deram então. E os alunos vão ser prejudicados, vão ter notas baixas porque a escola é uma escola inclusiva e tem um currículo próprio. Isso não existe, meu caro. Isso é tudo treta, bem dizes, André Ventura, é tudo treta. E é um fator muito importante, primeiro de valorização dos docentes, porque passam a ser os docentes a poderem organizar autonomamente a execução dos próprios currículos. Pois, mas não fazem os exames. E depois, quem é que faz os exames? São os teus amigos, os professores, meia dúzia de professores do Partido Socialista, que o ano inteiro não trabalham e estão o ano inteiro a preparar os exames. Se houver, como acabei de dizer, se houver liberdade curricular, flexibilidade curricular, depois os alunos não estão preparados para os exames que vêm com a matéria curricular geral oficial, que é que vem nos manuais. A adaptá-los, a fazerem trabalho em conjunto, em equipa, e sobretudo respondendo a uma realidade indiscutível, é que a vida futura cada vez mais exigirá integração de conhecimentos e não os partilho dos conhecimentos. E, portanto, essa integração dos conhecimentos desde a origem, por via da flexibilização curricular, é um ganho da maior importância e foi uma grande reforma que foi introduzida ao longo destes anos e, designadamente, pelo atual Ministro da Educação. Uma grande reforma que funciona zero e, portanto, vale zero. É só mais burocracia, é só mais grelhas para os professores que têm esta flexibilidade curricular serem obrigados a preencher grelhas após grelhas, após grelhas, após grelhas e prepararem uma aula diferente para cada aluno da turma, porque há 12 alunos digamos, o ensino é inclusivo, a escola é inclusiva. São 12 alunos que têm velocidades diferentes. Então nós temos que o professor tem que dar 12 aulas diferentes para 12 alunos na mesma turma, à mesma hora. Algo que qualquer criança percebe que é impossível. Mas o nosso Primeiro-Ministro não vê isso. Mas a alteração mais estratégica, desculpará, tem a ver com o novo modelo de concurso e de fixação. Vai ele com a casa às costas. O maior problema que existe na carreira docente é o facto de ser a única carreira, não há outra, onde as pessoas estão muitos anos até se poderem fixar e que obrigatoriamente, mesmo que queiram ficar onde ficaram colocadas, durante muitos anos são obrigadas a ir anteriormente era anualmente, depois quadrialmente, trianualmente, a mudarem de casa. Sim, mas isso já existe há muito tempo e tu já estás no governo há 8 anos, quase há 8 anos. É por isso que muitos professores andam décadas com a casa às costas. E por isso a reforma mesmo mais estrutural foi este novo modelo de concurso que nós introduzimos, que vai permitir progressivamente a todos os professores, os que já estão vinculados, ponto final. Agora, a todos os que não estão vinculados, de poderem ficar na escola onde fiquem colocados e só serem transferidos se e quando o desejarem ser transferidos. Então, mas isso é vinculação automática de todos, mas não é isso que vai acontecer. Agora a seguir tu vais dizer que isso vai ser progressivamente. Quantos anos demorarão os professores a ficarem nos quadros? 10 anos? 12 anos? Bom, a maioria de nós não vai estar mais 10 anos ao serviço. Portanto, digamos, a eficácia dessa medida é como as outras, é 10%, 15%. Porque vejam uma coisa, isso é o que acontece em todas as carreiras, com exceção das forças de segurança e das forças armadas, têm regras próprias. Seguramente haverá em muitas repartições de finanças pessoas que estão satisfeitas com o local onde ficaram colocadas. Pronto, até não era o local onde viviam habitualmente, ficaram ali colocadas, estabelecem ali residência, constituem ali família e organizam ali a sua vida. E nunca mais são obrigados a mudar. Só mudam se quiserem. Se não estiverem satisfeitos e houver uma vaga num local mais próximo ou que, por um outro motivo qualquer, seja mais interessante, têm sempre a oportunidade de concorrer havendo vaga. Agora, a carreira docente é a única onde, quer gostem, quer não gostem da sua colocação,
As pessoas não se podem fixar, porque de X em X anos, até atingirem o momento da vinculação, têm que andar com a casa às costas. Bem, mas quem ouve falar este homem parece que ele é a primeira vez que chega a um governo, parece que nunca na vida entrou na política. Então ele já foi Ministro da Justiça, foi Ministro dos Assuntos Parlamentares, foi Ministro de lá de quantas coisas, e só agora é que percebeu, agora quase 8 anos depois de ser Primeiro-Ministro, é que percebeu que os professores andam com a casa às costas. Quando foi Ministro aqueles anos todos anteriores, há alguns 20 anos que ele pertence a governos, nunca percebeu isso. Quando foi Presidente da Câmara de Lisboa, também nunca percebeu isso. Epá, um bocadinho lento. E depois, para poderem ganhar estabilidade, acabam por se vincular muitas vezes muito longe da sua residência natural. E grande parte deste problema que estamos a viver tem a ver com isto. São as pessoas... O Sr. Primeiro-Ministro tem de concluir. Vou já concluir, Sr. Presidente. São as pessoas que, tendo residência habitual em Viseu, por exemplo, para obterem vinculação, se vincularam no Algarve, que depois só conseguem estar em Viseu porque havia aproximações, e que depois vêm pessoas que não se vinculam para irem depois à fase subsequente e que acabam por ficar mais próximos, pagando o preço da precariedade. Ora, nós não queremos que ninguém pague o preço da precariedade para ficar onde está, nem queremos que ninguém seja andar obrigatoriamente com a casa às costas, e queremos um modelo onde as pessoas se possam fixar logo que possível e fiquem no local onde gostem de ficar e tenham a possibilidade de tentar mudar, havendo um local onde gostem mais de se poder colocar. É isso que é fundamental, e esta é mesmo a reforma mais estrutural para a carreira docente, Sr. Deputado. Pois, não diz é quando é que isso vai ser feito, porque isso, teoricamente, quem ouvir falar não leva preso. O diagnóstico está correto, é tardio, mas pronto, mas está correto. Agora, ele diz que vão fazer, é sempre assim. Costa nunca faz nada. Costa vai fazer no futuro. No futuro virão reformas que melhorarão Portugal de uma forma maravilhosa. Nós ficaremos muito melhor que os Estados Unidos e do que a Europa. Quem ouvir falar a ele não tem dúvidas nenhumas que no futuro estaremos muito melhor do que a Alemanha, do que os Estados Unidos, até do que o Bangladesh, que é esse país maravilhoso de onde vêm agora os novos imigrantes, do Paquistão, do Nepal, esses países maravilhosos que nós perseguimos e quase que estamos a conseguir atingir esse nível civilizacional. Bom, mas agora falando a sério, a verdade é que ele diz que é sempre assim. O discurso de António Costa é: no futuro as coisas vão ser melhor. Nós estamos a trabalhar para que no futuro as coisas melhorem. Mas qual futuro, António Costa? Qual futuro? Daqui a 15 anos, daqui a 20, daqui a 30? Quando já não fores ninguém na política? Quando é que as coisas vão estar melhor? Quando é que vão melhorar? Esse golpe agora de dizer os tais spin doctors passam a vida a andar para trás e para a frente, ensinaram-lhe isto, que a direita o que quer é que haja uma convulsão antes que se comecem a perceber as melhorias. Mas quais melhorias? Quais melhorias? A dívida, que ele diz que está a baixar imenso relativamente ao PIB, a dívida não para de aumentar. A notícia hoje e amanhã vai sair em todos os jornais: a nossa dívida, cada dia que passa, a dívida total, aquela que temos que pagar, nós não pagamos percentagens, estou farto de dizer isto, nós pagamos euros ou dólares, como esteja feito o contrato, pagamos em dinheiro, não pagamos em percentagens. Que me interessa a mim que tenha baixado um bocadinho relativamente ao PIB, se na prática, em vez de devermos 335 milhões, já estamos a dever 336 milhões. Isso é aumentar, não é diminuir. Para de brincar com as palavras, bem sabendo que os portugueses não ligam muito a matemática, nem sequer aos conceitos básicos. Ele sabe isso, mas tem que parar de brincar com as palavras e tem que parar de enganar os portugueses. A nossa dívida não para de subir, por mais que ele diga que estamos a convergir com a Europa. Estamos cada vez mais longe. Por exemplo, a Alemanha, vejam o vídeo que eu fiz sobre a Alemanha. A Alemanha vale 16 vezes Portugal. Cada vez está mais longe, porque nós mesmo aumentando para o dobro, digamos, a nossa riqueza relativamente à nossa riqueza anterior, e eles aumentando menos do que nós, como eles têm uma riqueza 16 vezes superior à nossa, nós tínhamos que aumentar a nossa riqueza 16 vezes superior à deles para conseguirmos manter a coisa.
Não, nós aumentamos um bocadinho, umas décimas, mas eles têm uma base que é 16 vezes maior que a nossa, portanto eles basta aumentar 1%, já nos obrigam a nós a aumentar 16%. É esta a estupidez que ninguém vê. Eu fiz as contas e cheguei a uma conclusão. Nós, se aumentarmos sempre o nosso PIB, a nossa riqueza relativamente à Alemanha, à riqueza da Alemanha, se aumentarmos o dobro, por exemplo, nós 2% e a Alemanha apenas aumentar 1% a sua riqueza anual, nós só daqui a 70 anos é que estaremos equiparados à Alemanha. 70 anos, portanto nós não estamos a convergir nada. O que estamos a convergir é uns milésimos, umas coisas sem jeito nenhum, se aumentarmos o dobro da Alemanha. Mas nós não aumentamos o dobro da Alemanha. Nós aumentamos um bocadinho de nada, um milésimo a mais que a Alemanha. Isso não dá nada, quer dizer que a diferença entre nós e a Alemanha cada vez é maior. A Alemanha vai a 100 a hora e nós vamos a 20. A Alemanha aumenta para 110 e nós aumentamos para 21. Cada vez é maior a distância. Isto é que tem que ser explicado aos portugueses. Isto é matemática básica. Mas eles usam os rácios, as divisões, os quocientes, para confundir os portugueses. Fazem tudo em termos de percentagem. A nossa percentagem de crescimento é a maior que a da Alemanha, pois é, mas a percentagem é com base no nosso PIB, que é uma miséria, é 16 vezes menor que a da Alemanha. Portanto, é como eu digo, tínhamos que aumentar o nosso PIB, a nossa percentagem de crescimento, 16 vezes mais do que a Alemanha, para mantermos a distância em termos gerais. E no caso da dívida é o mesmo. O que nos interessa a nós é o dinheiro que nós temos que pagar. Todos os dias vencem juros. Que me interessa a mim que ele diga que a percentagem da dívida está menor relativamente ao PIB. Ele não paga percentagens de dívida, o que ele paga é dinheiro. Paga euros ou paga dólares. E isso cada vez há mais a pagar. Cada vez nós devemos mais. Isso é que é uma verdade. E que isso é insufismável, ele não pode negar. Meus caros, ficamos aqui. Analisaremos outras notícias no futuro, amanhã provavelmente. Muito obrigado pelo vosso tempo e até amanhã, se Deus quiser.